Olá, gente, boa noite. Vamos começar a nossa ambientação da palestra pública de hoje com a Fernanda Chambela de Calçado. Então, vamos tocar algumas musiquinhas, então alguns minutinhos, né? E vocês acompanhem aí, tá na tela. Quem quiser cantar comigo aí, acompanhar mentalmente, fica à vontade. Aproveite, dá o feedback aí, vê se o som tá legal, se está tudo funcionando direitinho, tá bom? Nós estamos acompanhando aqui os comentários. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, amor, Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos, nascerá sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer,
certo que a vida é infinita, divina é a essência do ser, e os sonhos não morrem não, se alinham noutra estação, florindo a cada renascer. Mas saiba que o tempo é sagrado e a chance de recomeçar é sopro consolador nas sendas da perfeição, a porta que irá redimir, libertar. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. Não tema se a noite é sombria, que importa se chove lá fora, se tens a compreensão que a chama não se desfaz e a luz sempre em ti viverá, brilhará. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. Jesus, seja tua estrela guia, o amor alimento de cada dia, viver cada instante com alegria, a caminho da luz. Amigo, brilha um sol além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor e abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você.
ao seu redor. Quanto a vida é bela, acenda em você um brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor e abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar, pode ser feliz, enfim se libertar. Xalalaia, xalalaia. Gente, obrigado. Boa noite para vocês. Tô morrendo de saudade de vocês. Vocês não acreditam o quanto, né, vocês fazem muita falta pra gente. Tomara que esses momentos difíceis passem logo, que eu tô com saudade de vocês aqui, tá bom? Vou deixar vocês com a palestra então, daqui a pouco. Só uns minutinhos. Testar. Botei. Pode começar, Fernanda. Pode. Uma boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos ampare nessa oportunidade de estarmos juntos estudando os seus ensinamentos e as sementes de luz que Ele nos deixou por meio do seu Evangelho. Nós vamos começar com uma página do livro Fonte Viva. Logo após, faremos a prece inicial para o nosso estudo da noite. A leitura traz para a gente: aproveita. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa,
sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, então é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Passemos então para a nossa prece, iniciando o trabalho da noite. Deus nosso Pai, de eterna bondade e misericórdia, Jesus nosso Mestre e amigo, companheiro de todas as horas e mensageiros de luz que nos amparam e acompanham em todos os momentos. Aqui nós estamos agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando dos teus exemplos, dos teus ensinamentos, através da doutrina consoladora, essa doutrina que orienta, que esclarece e que acolhe. Pedimos por todos que estão nos acompanhando neste momento, pedimos por todos os nossos familiares e amigos, pedimos por todo o nosso planeta Terra, que neste momento feixes de luz estejam sendo irradiadas em todos os pontos, em todas as nações. Sejas conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, amigos do Centro Espírita Bom Jesus e todos aqueles que nos acompanham nessa transmissão, o nosso cordial boa noite e o nosso afetuoso abraço virtual. É com felicidade que nós podemos ingressar novamente nesse ambiente de forças amigas e estamos felizes por sentir as vibrações que envolvem essa casa. E mesmo distantes fisicamente, que possamos sentir juntos a proteção dos espíritos amigos que tanto querem nos ajudar e que dirigem esse trabalho. Então vamos lá. Nessa noite, gostaríamos de convidar os corações que nos ouvem a uma reflexão sobre a vida íntima de cada um de nós. E essa reflexão será guiada pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, que tem como objetivo nos trazer diretrizes. Diretrizes para todos aqueles que querem aproveitar da melhor maneira possível a sua existência corporal. Nós estamos finalizando o capítulo 17, intitulado como Sedes Perfeitos. E durante as semanas que se passaram, durante os estudos anteriores, nós estudamos juntos com os nossos irmãos os itens desse capítulo 17. Então nós vimos sobre o homem de bem, sobre a parábola do semeador, vimos sobre a virtude, o homem no mundo, e hoje nós vamos finalizar com o item 11, o último item desse capítulo. O item 11 traz para a gente cuidar do corpo e do espírito. Vamos começar fazendo algumas reflexões, perguntando a nós mesmos, e que a resposta seja mental, individual. Pensando nesse tema, cuidar do corpo e do espírito, antes de adentrar no Evangelho, vamos refletir. Estamos cuidando do nosso corpo e do nosso espírito? Será que estamos cuidando mais do corpo e esquecendo do cuidado do espírito? Ou o contrário? Será que já conseguimos adequar uma disciplina nos horários, nos hábitos alimentares, uma disciplina adequada à nossa rotina diária? Ou será que ainda vivemos a imprudência dos excessos,
dos exageros, vivendo uma indisciplina que mais cedo ou mais tarde vai depor contra a nossa própria saúde? Bom, Kardec, com sabedoria, coloca esse item no capítulo, dizendo que devemos sim cuidar do nosso corpo, sendo ele o templo do nosso ser. Mas como a doutrina sempre nos traz o bom senso, nós temos aqui também nesse item, além do cuidado com o corpo, nós temos aqui também a orientação de estar buscando o equilíbrio, de estar buscando a ponderação e a lucidez em relação aos cuidados com o nosso corpo e com o nosso espírito. E mesmo que não nos pareça fácil, né, ter esse cuidado com os dois, mesmo que não nos pareça fácil manter o equilíbrio entre os dois, a doutrina nos diz que necessário se faz. Procurar a ponderação, procurar o equilíbrio entre os dois. Vamos então agora ao Evangelho? Quem está com o Evangelho em mãos, né, pode nos acompanhar. É o item 11, último item do capítulo 17. Nós vamos ler só uma parte do início, ok? Começa assim então. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Só uma parte, então, do Evangelho. Bom, o Espírito amigo que assina essa mensagem, ele já começa com uma indagação. Ele já começa nos fazendo uma pergunta. Será que macerando o nosso corpo, vamos encontrar a perfeição moral? Vamos alcançar o reino dos céus? Já começa nos questionando. Logo em seguida, no decorrer do item, o Espírito Protetor, ele nos traz duas ponderações. Ele nos traz dois sistemas, dois grupos de pessoas com ideias diferentes em relação ao corpo. Vamos ver quais são esses dois sistemas que que o Espírito traz para a gente. Na leitura, o Espírito coloca assim mesmo: dois sistemas se defrontam. Então, dois sistemas se contradizem. De um lado, nós temos o ascetismo e do outro lado, materialismo. De forma bem simples, né? Vamos identificar aí. Então, o que seria ascetismo, né? As pessoas ascetas. Pessoa que busca se afastar dos prazeres, dedicando-se a orações, privações e flagelações. Vamos nos apegar à palavra ali, flagelações. Do outro lado, quem seriam os materialistas? Pessoa que tem um modo de vida voltado completamente para os bens materiais e para os prazeres que eles proporcionam. Essa mensagem, meus irmãos, foi psicografada em 1863, e quando o Espírito, né, a escreve, nesse momento ele se refere, né, a um tempo mais antigo em que era comum entre alguns grupos de pessoas a autoflagelação, né, aniquilamento do corpo. Por isso ele faz essa referência. Então ele coloca que existem esses dois tipos de sistemas, esses dois tipos de grupos. Os ascetas, que são pessoas que vêm a aniquilar o corpo físico no sentido de tentar buscar a perfeição moral, e do outro lado, pessoas que, contrariamente, se devotam de forma extrema aos bens materiais, aos cuidados com o corpo, né? Vivendo completamente para os bens materiais.
Em seguida, ele fala que ainda existe um terceiro grupo. Pessoas que não estão nem afim com um nem com o outro. Seria os indiferentes. Ele fala que além dos dois ainda existe um terceiro grupo. As pessoas indiferentes. Que não se acordam nem com a primeira ideia nem com a segunda. Que não apresenta qualquer preferência. Este caminho ou outro lhes são indiferentes. E aí ele faz a pergunta: onde está a sabedoria? No ascetismo? Onde está a sabedoria de viver? No materialismo? Ou então a sabedoria estaria nesse terceiro grupo de pessoas indiferentes a tais ideias? Onde estaria então a sabedoria? O próprio Espírito responde: em parte alguma. Ele diz que em parte alguma, por quê? Necessário se faz cuidar dos dois. Qual dois estamos nos referindo? Ao corpo físico e ao espírito. Então ele diz que nem devemos nos atentar ao ascetismo, né, de aniquilar o corpo, mas também não estar completamente devotados ao corpo, se esquecendo da evolução espiritual. E no decorrer do estudo, nós vamos ver por que o Espírito faz esse alerta de que é necessário cuidar dos dois. Necessário se faz cuidar do corpo e do espírito. Ainda no início da mensagem, o Espírito nos leva a uma reflexão. Já que é tão importante cuidar dos dois, cuidar do corpo e cuidar do espírito, como podemos manter esse equilíbrio? Como podemos alcançar a ponderação? Devemos cuidar do corpo físico, devemos cuidar do espírito, sendo que os dois têm aptidões diferentes e necessidades diferentes. Então ele já traz uma reflexão para nós no início. Como manter o equilíbrio entre esses dois cuidados? Como manter a ponderação? Como alcançar essa lucidez ao cuidar dos dois? De modo a não aniquilarmos o corpo e também de modo a não nos devotarmos inteiramente a ele, se esquecendo da iluminação espiritual. Então, vamos começar falando primeiramente dos cuidados com o corpo. Vamos falar dos dois, né? Cuidado do corpo e do espírito. Vamos começar com o cuidado com o nosso corpo, com esse envoltório que Deus nos concede. Nós sempre recebemos de Deus maravilhas, verdadeiras maravilhas. A natureza, o ar que respiramos, a luz do sol, a chuva. Então sempre recebemos maravilhas. E uma dessas é também o nosso corpo físico. Esse instrumento que a divindade nos deu para duas coisas muito importantes. Um instrumento que a divindade nos deu para nos desenvolver enquanto espíritos e para trabalhar em prol da nossa evolução aqui no planeta Terra. E nós recebemos esse instrumento da divindade conforme as necessidades de cada um. Alguns vão receber esse instrumento com algumas patologias, alguns vão receber o instrumento com algumas deficiências. Então, recebemos de acordo com as necessidades de cada um. Mas o fato é, o corpo físico é o veículo que utilizamos durante a existência carnal. E é tão importante cuidar desse veículo. É tão importante cuidar desse veículo, pois se soubermos cuidar bem dele, ele nos dará oportunidades maiores. Já que com esse instrumento nós podemos ter a oportunidade de evoluir, de trabalhar, se cuidarmos bem dele, as oportunidades serão maiores. As oportunidades que teremos desse trabalho e dessa evolução serão maiores. E aí nos vem a pergunta: como começar a cuidar bem do nosso corpo? Como começamos esse cuidado? Ou pelo menos tentar ter esse olhar mais amoroso
sobre cuidar do nosso corpo? Bom, a princípio, o nosso cuidado começa com a nutrição. Nós devemos nutrir o nosso corpo. Uma nutrição adequada, ou seja, nem em excesso, nem em escassez, né? É comum observarmos atualmente esse momento da quarentena, é comum observarmos nas redes sociais mensagens relacionadas à obesidade, mensagens relacionadas ao aumento da obesidade. Por causa de quê? Por causa dos excessos, por causa das extravagâncias, por causa dos exageros. Então, primordialmente, um cuidado com o nosso corpo, uma nutrição adequada. Nem exagerar, nem sendo diminuta. Uma outra forma de cuidar do nosso corpo, não nos utilizar de forma demasiada daquilo que venha comprometer os nossos órgãos. Se nós sabemos que ingerindo algo demasiadamente, eu vou comprometer o meu órgão, por que fazê-lo? Então, não utilizar de forma demasiada aquilo que possa vir comprometer. Usar sempre a moderação ao ingerir, ao realizar alguma coisa. Uma terceira forma de cuidar do nosso corpo. Se o nosso corpo começa a apresentar algum tipo de enfermidade, qual a postura mais adequada? Nesse caso de uma enfermidade, a postura mais adequada seria procurar o médico, procurar a medicina. Mas às vezes nos deparamos com as seguintes situações. Mas eu já tomo água fluidificada, não vou no médico não. Eu já estou tomando água fluidificada. Se esse for o caso, continue tomando. Mas tenha também a cautela de ir ao médico quando necessário. Ter esse cuidado com o corpo, de procurar a medicina quando há necessidade. Há pessoas que têm, vamos chamar de o desleixo com a sua saúde, de não aferir uma pressão, de não realizar os exames, de não olhar como está a situação do corpo. A doutrina nos orienta a esse cuidar do corpo. E isso também inclui procurar a ciência médica quando assim for necessário. Então, cabe-nos o quê? O bom senso. O que o Espírito Protetor nos orienta é que cabe-nos o bom senso. Ao perceber que o meu corpo não está indo bem, que eu procure a autoridade médica necessária. E por que tudo isso? Por que essa orientação? Por que essas recomendações? Porque o nosso corpo é a morada do Espírito. E como morada do Espírito, deve ser bem cuidada. O nosso corpo físico é uma bênção que nos serve de conexão com a vida terrena. É um instrumento de trabalho em prol da nossa evolução. Então merece e deve ser cuidado. É por isso que a doutrina, no item 11 desse capítulo, orienta o cuidado, orienta a nutrição adequada, orienta a prudência e principalmente orienta a moderação, para que possamos utilizar esse instrumento, para que possamos utilizar o corpo com harmonia no desenvolver das nossas atividades. Muitas vezes, gradativamente, ou seja, de forma lenta, nós danificamos o nosso corpo. Sem perceber, às vezes, mas nós danificamos. Quando fazemos isso? De forma lenta e às vezes sem perceber. Através dos excessos, através das extravagâncias, através de uma má alimentação, através das noites mal dormidas ou não dormidas,
em quantidades extremas. Até mesmo o trabalhar excessivamente sem o devido repouso é uma forma de danificar o nosso corpo. Até o trabalhar incessantemente, né? Tem pessoas que trabalham sem parar, não aderem ao repouso que é merecido e que é devido, né, ao nosso corpo. Claro que não estamos aqui sendo a favor, né, da preguiça, mas sim falando da ponderação, falando da moderação. Trabalhar sim, mas também nos utilizar do repouso que é necessário ao nosso corpo. Então, tudo isso, os excessos, as extravagâncias, noites mal dormidas em grandes quantidades, né, a ausência de um repouso, tudo isso vai danificando o nosso instrumento, o nosso corpo físico, né, que, causando diversos danos, quase sempre esses danos vão aparecer em forma de patologias, em forma de enfermidades. Problemas arteriais, problemas cardíacos, problemas gastrointestinais, sempre vão aparecer, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, em forma de patologias ou enfermidades, né? Olha o que o Espírito Amigo nos diz nesse item 11. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Então vale a pena refletir, vale a pena pensar. Corpo e espírito se unem a serviço da evolução. Corpo e espírito se unem a serviço do aperfeiçoamento. Então necessário se faz cuidar dos dois. Numa outra frase, ele assevera essa afirmação. O Espiritismo, demonstrando-lhes as relações que existem entre corpo e alma, ou seja, que a união dos dois, né, é em prol da evolução. Então, o Espiritismo, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Então, até agora, no item, ele vem chamando a atenção da importância de cuidar do corpo, sendo ele uma bênção que recebemos da divindade, sendo ele a morada do nosso espírito, sendo ele o nosso instrumento de trabalho. Quanto melhor cuidarmos dele, mais oportunidades esse instrumento nos dará. Então, meus irmãos, nós sabemos que o corpo nós vamos deixar. Sabemos que o corpo iremos deixar. Sabemos que vamos desencarnar, né? Mas o Espírito Amigo aqui aconselha que antes que o corpo tombe, que cuidemos bem dele. Então vale a pena buscar esportes saudáveis, vale a pena buscar uma alimentação mais equilibrada, que também seja saudável. Vale a pena buscar o descanso merecido após o labor. Vale a pena buscar o descanso devido após o trabalho. Para que enquanto estivermos nesse envoltório carnal, possamos atender da melhor forma possível as tarefas propostas pela divindade. Vale a pena cuidar do nosso envoltório para que possamos atender da melhor forma possível o que nos propomos a fazer aqui, enquanto encarnados. Só que para isso, precisamos exercitar uma coisa: a disciplina. Vamos falar de disciplina. Para que possamos cuidar bem do nosso corpo, é necessário exercitar a disciplina. Quando nós falamos essa palavra, disciplina, muitas vezes nós a enxergamos como algo forçado, imposto, cheio de regras. Às vezes dizemos assim: fulano é disciplinado,
fulano é cheio de regras, né? Então, às vezes, olhamos para essa palavra disciplina como algo que é imposto, forçado. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra que a disciplina que precisamos ter na nossa vida não é algo forçado, e sim é aquilo que vem acompanhado de bom senso. A disciplina que devemos ter na nossa vida é algo que vem acompanhado de bom senso. Vamos entender. Algumas obras da codificação trazem a seguinte frase: a obediência é o consentimento da razão. Vamos repetir. A obediência é o consentimento da razão. Então, toda vez que nós raciocinamos, toda vez que nós refletimos, toda vez que nós entendemos que um comportamento me trará um bem-estar, por que não fazer? Toda vez que nós raciocinamos e entendemos que uma mudança de hábito fará bem ao nosso corpo e ao nosso espírito, por que não fazer? Por que não buscar essa mudança? Nesse sentido, no sentido de refletir, de entender, a disciplina se torna para nós uma obediência raciocinada. A disciplina se torna para nós uma obediência com coerência, com bom senso. Porque eu refleti, analisei e vi que aquilo é o melhor. Então, nós vamos nos tornando dessa forma mais disciplinados. Quando sabemos que os excessos, que os exageros, podem depor contra a minha saúde no futuro. Então, quando nós raciocinamos, temos, esse raciocínio lógico, nós vamos nos tornando mais disciplinados por uma questão de escolha, de opção, e não porque alguém nos forçou, não é isso? Bom, falando de cuidados com o corpo, vamos agora falar um pouquinho dos cuidados com o espírito, porque o item traz para a gente cuidar do corpo e cuidar do espírito. Já que o estudo traz dos dois, vamos falar dos cuidados com o espírito agora. Não menos importante, claro. O espírito amigo, no final da mensagem, ele é categórico quando diz: é importante cuidar do corpo, sendo ele a morada do espírito, mas a perfeição nós alcançaremos através das reformas do espírito. Olha a frase categórica com que ele finaliza a mensagem. Sereis, pois, mais perfeito, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas e menos orgulhosos? Então, assim, será que a gente vai conseguir ser perfeito se a gente estiver aniquilando o nosso corpo, martirizando o nosso corpo, mas o egoísmo e o orgulho continuar? Então, ele mesmo dá a resposta: não, não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar vosso espírito. Então, olha só, durante toda a mensagem, ele vem retratando da importância de cuidar do corpo. Mas no final ele é categórico, dizendo que é através das mudanças espirituais que nós fomos fazendo que vamos alcançar essa perfeição. E aí vem a pergunta: como então cuidar do nosso espírito? Com os cuidados do corpo, parece que agora fica mais fácil, É a nutrição, são os cuidados médicos quando necessário, a opção por hábitos mais saudáveis. Esse é o cuidado com o corpo. E o cuidar do espírito? Como será que a gente faz? Como diz meu pai, como é que faz? Como que faz para cuidar do espírito? Essa é uma pergunta que muitos fazem, E talvez muitos também não imaginam que a resposta possa ser simples.
Nós cuidamos do nosso espírito através dos bons pensamentos, cuidamos do nosso espírito através de boas ações, através de bons hábitos, de uma conduta adequada e, principalmente, através da prece, através da oração. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, à luz da doutrina espírita? Para que tenhamos paz interior, para que tenhamos paz de espírito, algo tão desejado por nós, o equilíbrio deve nos acompanhar. O equilíbrio. Mas o equilíbrio, ele não vem sozinho. Nós precisamos conquistá-lo dia a dia. Precisamos conquistar esse equilíbrio. Através de quê? Exercitando a paciência, exercitando a tolerância, tendo mais o hábito da oração, lidando melhor com as nossas dificuldades, com as nossas adversidades, no sentido de tentar extrair dali experiências, aprendizados. Nós conquistamos o equilíbrio através da nossa disciplina no agir, a disciplina no falar e também através do trabalho no bem. O trabalho no bem. Então, nós vamos falar um pouquinho de todos esses itens que, segundo a doutrina espírita, são diretrizes que nos ajudam a buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio que nós precisamos ao cuidar do nosso espírito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o hábito da oração, falar um pouquinho sobre exercitar a paciência, exercitar a tolerância, né? Antes da quarentena, a maioria de nós tinha uma agenda bem atribulada. Bem atribulada. A nossa agenda era uma correria do dia a dia, era uma correria de afazeres, cumprimento de horários, compromissos e mais compromissos. E nessa agenda atribulada que a maioria de nós tinha antes da quarentena, raramente tínhamos tempo para reflexões mais profundas. Raramente tínhamos tempo para parar um pouquinho e analisar a nossa vida íntima. O nosso dia a dia era cheio. E apesar das muitas atividades, muitas vezes não nos sobrava esse tempo para reflexões mais profundas. É interessante, meus amigos, notar que o carro de Fórmula 1, ele tem os seus momentos de parada. Chamamos de pit stop, não é isso? Pit stop. E olha que o carro de Fórmula 1 anda, o quê? 300 km por hora ou mais, né? Ou seja, ele tem capacidade para correr tanto. Mas mesmo assim, ele precisa das paradas. Por quê? Porque senão causa um acidente. Não é isso? Pois bem. Meus amigos, o que nós estamos fazendo nessa quarentena? Ou melhor, o que a quarentena está fazendo com a gente? Um pit stop. Uma parada. E nós precisamos desses momentos de parar. Parar para quê? Para refletir, para meditar, para orar. Principalmente para orar. Nós precisamos desses momentos de reflexão, de meditação, de oração. Isso é fundamental se quisermos cuidar bem do nosso espírito, se quisermos alcançar um equilíbrio. Claro que não é só na quarentena, né? A gente está dando um exemplo aqui, por estarmos passando por isso, mas não é só na quarentena. Quando isso tudo passar, que se Deus quiser, né, vai passar, quando não estivermos mais de quarentena, nós também precisaremos desses momentos de reflexão, de oração, de meditação. Para quê? Para enxergar
com mais generosidade a nossa vida e tudo que está em volta dela. Porque às vezes não temos esse tempo para enxergar. E a gente precisa enxergar com mais generosidade a nossa vida e tudo que está em torno dela. Certo dia, indo para Minas, não queria pegar a estrada à noite, e aí, indo a determinado ponto, um caminhão me cortou. Veja bem se eu não estava vagarosa, né? Para um caminhão cortar. E aí, nos trajetos seguintes, eu sabia que eu ia ficar muito tempo ali atrás dele, não ia conseguir cortá-lo, e eu fiquei um pouco nervosa, confesso. Sozinha ali dentro do carro e nervosa. Poxa vida, por que esse caminhão foi me cortar logo aqui? Olha o tempo que agora eu vou ficar andando atrás dele, não tem uma reta, e vai anoitecer. Fiquei brava mesmo, brava, confesso. E depois de uns segundos ali, fixando o olhar na traseira do caminhão, eu li a frase que estava na traseira do caminhão. A frase era: Deus é bom. Na hora eu pensei: espiritualidade, já entendi. Não é para eu ficar nervosa. Eu precisava dessa frase nesse momento. Então, meus irmãos, muitas vezes, por essa falta de tempo, por essa falta de refletir, de meditar, às vezes a gente acaba também perdendo a paciência. E Emmanuel nos fala que a paciência é algo fundamental para resolver coisas do dia a dia. Ele tem um texto no livro Nós, Psicografia de Chico, que ele fala: tendes paciência nas coisas do dia a dia, porque a gente vai ver como as resoluções serão generosas. Vamos ouvir esse texto? Ele é pequeno. Está no livro Nós, pelo Espírito de Emmanuel. Se tiveres paciência, serás o sustentáculo no instituto doméstico, evitando conflitos e contendas entre aqueles que mais amas. Se tiveres paciência, auxiliarás ao colega de trabalho na inexperiência que demonstre, amparando-lhe o espírito contra a inquietação do desemprego e angariando um amigo para o dia de suas necessidades. Se tiveres paciência com os amigos do teu grupo social, conseguirás vaciná-los contra o delírio da discórdia e contra o frio do desânimo. Se tiveres paciência com teu próprio corpo, abstendo-se dos desmandos da cólera e das extravagâncias da alimentação, resguardarás a própria saúde. Se tiveres paciência, saberás cultivar a tolerância e a cortesia nas vias públicas, sobrepondo-te quase sempre aos assaltos da delinquência. Se tiveres paciência, a paz em ti te fará clima de esperança e de otimismo, que te sustentarão nos caminhos do bem. Então, é importante orar, importante ter um pit stop, uns momentos de reflexão e de exercitar mais a paciência. Uma outra forma de tentar buscar o equilíbrio no cuidado com o espírito: lidar com as dificuldades da vida, tirando delas as experiências proveitosas. Lidar com os momentos difíceis. A busca pelo equilíbrio, e consequentemente, a busca pelo cuidado com o espírito, muitas vezes está ligado à forma com que lidamos com os nossos problemas. Muitas vezes a busca pelo equilíbrio está ligada à forma com que nós lidamos com as nossas dificuldades, com as nossas adversidades. Haroldo tem uma frase muito bacana, utilizei ela essa semana, que diz o seguinte: olha a frase de Haroldo: a conquista da experiência quase sempre pede algumas cicatrizes. E eu fiquei pensando nessa frase porque, nesse período da quarentena, eu estou tentando aprender a tocar violão.
E aí a pessoa, né, que estava conversando comigo e eu falando que eu queria aprender, ele falou assim, olha, no início vai dar uns calos, né? Não tem costume, então vai dar uns calos. Talvez você até desista. E aí quando eu vi essa frase do Haroldo, eu pensei assim, a conquista para tocar violão quase sempre pede alguns calos. Então a conquista da experiência quase sempre vai nos pedir algumas cicatrizes. O contexto que o Haroldo disse essa frase, ele queria dizer o seguinte, que o significado que nós damos aos desafios, muitas vezes pode nos proporcionar acesso às dádivas ocultas. Ele diz que o significado que nós damos às dificuldades pode, às vezes, nos proporcionar acesso a dons escondidos. Meus amigos, quantas coisas nós estamos aprendendo a fazer nesse momento de quarentena? Ou melhor, quantas coisas estamos descobrindo que sabemos e podemos fazer? Descobrindo que sabemos lidar com as dificuldades, tirando delas experiências. Claro que nós sabemos que os dias atuais não estão sendo fáceis, né? E nós não queremos aqui minimizar essa situação tão difícil, não queremos minimizar. Mas nós queremos, desejamos, com o auxílio da espiritualidade, extrair desse momento difícil as possibilidades divinas de cuidar do corpo e de cuidar do espírito, como nos orienta o Evangelho. Eu peço licença para contar um caso, né, sobre a minha internação na UTI. Foi um momento difícil, mas que eu pude tirar experiência, para não dizer aprendizado. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer de coração todos aqueles que oraram por mim no momento da minha internação. Era o dia que eu viria fazer um estudo aqui na casa, 9 de dezembro. A gente ia fazer um estudo aqui e foi nesse dia que tudo aconteceu, né? Mas então agradeço de coração, tá? As orações de todos. Então, comentava com um irmão meu, nunca havia ficado internada, nunca, por motivo algum. E a primeira vez vem a ser na UTI, para conhecer tudo de perto, né? Sempre tive pavor de agulhas, de dar trabalho mesmo, desmaiar e tudo mais. Nesse período na UTI, eu levava 3 agulhadas por dia, porque era necessário realizar os exames. E eu não sei como, mas ali naquele momento eu me mantinha firme e não desmaiei. E um outro momento interessante, quando fui fazer a angiorressonância, o rapaz, no momento do exame, ele disse assim, Fernanda, vai levar 45 minutos e, por favor, tente não se mover. Então, vamos pensar, 45 minutos, sem se mexer, o aparelho faz um barulho e eu estava sentindo dor. Naquele momento eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? O exame precisa ser feito. Os 45 minutos têm que acontecer. Então, naquele momento, só me restava refletir, meditar, orar, pedir à espiritualidade que me ajudasse naquele momento para me manter imóvel, apesar do barulho, apesar da dor. Então, eu posso dizer que foram momentos de reflexão, foram momentos de meditação, de resiliência e de autoconhecimento. Eu não sabia que eu tinha condições de me manter firme nessas ocasiões. E uma outra coisa interessante, a gente participa, né, de um trabalho que faz visitas aos hospitais, e apesar disso trazer uma alegria muito grande para a gente, para aquele internado, né, que está sendo visitado, eu nunca soube qual era a real sensação daquela pessoa que estava sendo visitada. Ela agradecia, sempre dá um sorriso, mas no fundo eu não sabia.
Durante a minha internação na UTI, eu pude saber. A sensação de estar ali aguardando ansiosamente o horário da visita. Aguardando para ver quem é que vai chegar, quem é que vai entrar, quem é que veio. Então eu posso falar de coração. Eu saí com outras percepções. Saí com outras percepções. Um momento difícil que nos traz aprendizado, que nos traz experiências. Uma vez vendo filme, uma frase assim no final do filme. Interessante, quando o filme está acabando, às vezes a gente desliga, né? Nesse dia eu deixei e aí essa frase no final. A frase era o seguinte: às vezes Deus permite que a vida vire de cabeça para baixo, para que a gente vire de cabeça para cima. Vamos analisar. Nesse momento de quarentena, nossa vida virou de cabeça para baixo. No sentido de quê? De mudar toda uma rotina, no sentido de lidar com situações inesperadas, não é? Talvez seja um momento de virar de cabeça para cima. No sentido de quê? De experimentar novas emoções com Cristo, de renovar os sentimentos mais puros, de nutrir pensamentos que nos elevem, de nutrir pensamentos que nos fazem bem e, principalmente, ocupar o nosso tempo com coisas úteis, ocupar o nosso tempo com coisas que nos fazem bem. Claro que nós não gostaríamos de estar passando por esse momento, né? Não gostaríamos. Mas já que estamos vivenciando esse momento de quarentena, vamos aproveitar, vamos estudar, vamos ler, arrumar a prateleira, arrumar a estante de livros, colocar de um lado os livros que já leu, colocar do outro os livros que ainda não leu, porque a gente vai ter uma noção, vai pegar um e vai começar. O ano passado, eu ganhei de um amigo, ganhei de presente o livro Paulo e Estevão. Eu estou lendo agora, na quarentena. Quando eu fui começar a ler, eu fotografei, mandei para ele, falei, olha, comecei a ler. Ele falou assim, nossa, achei que você já tivesse lido, te dei ano passado. Pois é, estou lendo agora, na quarentena. Então, que nós possamos utilizar esse momento que é difícil para aprender, para ler, para conhecer, para se conhecer. Porque, com certeza, isso muda a atmosfera da nossa casa. Com certeza, isso muda a atmosfera do nosso dia a dia. Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. Vamos praticar? Vamos praticar? Então, meus irmãos, os espíritos amigos, a espiritualidade, eles nos orientam. Vamos manter o hábito da prece, vamos manter o hábito da água fluidificada, vamos vigiar a rotina dos nossos pensamentos, porque a rotina dos nossos pensamentos, ela implica na nossa sintonia. Implica na nossa sintonia. Então vamos ter o cuidado com a maneira com que nós fazemos as coisas durante o dia. Ter o cuidado com a maneira com que fazemos as coisas durante o dia implica qual é a maneira que estamos comendo, qual é a maneira que estamos indo dormir, de que maneira estamos realizando as nossas tarefas. Estamos colocando atenção naquilo que estamos fazendo? Isso faz lembrar de uma história entre o mestre e o discípulo. Colocar atenção nas coisas que fazemos no dia a dia. O mestre estava no templo, aguardando o discípulo para o momento da meditação. E o discípulo chegou, era um jovem, chegou correndo, apressado, sentou perto do mestre e disse, mestre, o que eu preciso fazer para ter essa concentração? O que eu preciso fazer para estar sereno no momento da meditação? O mestre olha para o jovem e percebe que ele está descalço. Então ele pergunta, onde estão suas sandálias? E o jovem diz,
Eu nem sei, eu vim correndo com pressa, deve estar lá fora, nem sei onde deixei. O mestre então vira para o jovem e fala: então volte pelo caminho que veio e vá procurar as suas sandálias. Será que o que o mestre quis dizer ao jovem é que ele precisava estar calçado para fazer meditação? Não. Será que ele quis dizer que o jovem precisava das sandálias para meditar? Não. O que ele quis mostrar a esse jovem é que toda ação nossa deve ser sagrada. Toda ação nossa deve ter presença de espírito. Toda ação nossa deve ter a nossa atenção. Não somente nos momentos em que a gente vai fazer a prece, que vamos assistir a palestra, mas todas as nossas atividades durante o dia, colocar atenção, colocar generosidade, colocar serenidade, estar ali realmente em presença de espírito, né? Mas aí muitos podem dizer: mas eu sou relaxado mesmo, eu gosto de fazer o que eu quiser, comer o que eu quiser, dormir se eu quiser, o corpo é meu, né? Vou deixar essas reformas aí para a próxima encarnação, porque eu gosto de ter liberdade, né? Alguns palestrantes, alguns estudiosos, eles têm uma ideia sobre a palavra liberdade, né? A pessoa usa falando assim: posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu tenho liberdade. Alguns estudiosos dizem que liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Vamos trazer isso para a nossa reflexão? Quando nós estudamos sobre a importância de cuidar do corpo, quando nós entendemos que o corpo é a morada do espírito, que ele é um instrumento para o nosso trabalho evolutivo, quando eu tenho esse conhecimento, eu faço as minhas escolhas, eu faço as minhas opções. Então eu vou optar por cuidar bem do corpo, do espírito, da mente, e eu vou fazer essa opção com sabedoria. Isso é liberdade interior. Só que quando nós desconhecemos isso, temos essa ilusão de que liberdade é fazer tudo o que se quer, né? Comer o que quiser, a hora que quiser, dormir se quiser e que está tudo certo, né? Então, dessa forma, muitas vezes nós enxergamos a disciplina, né, como algo enfadonho, como algo cansativo, como uma prisão, né? Certa vez perguntaram para Chico Xavier como ele lidava com a disciplina, em todos os sentidos: disciplina alimentar, disciplina no trabalho, no bem, disciplina, né, de atender ali ao trabalho da espiritualidade. Como que Chico lidava com a disciplina? Eis a sua resposta. Chico disse: disciplina para mim não é um cárcere. Disciplina para mim é a chave que me abre portas. Então, disciplina. A doutrina espírita nos oferece as diretrizes de autoeducação. E essas diretrizes são ferramentas fantásticas para a nossa evolução. Cuidar do corpo e do espírito é uma dessas ferramentas fantásticas, mas é preciso disciplina. É preciso disciplina no falar, no agir, no comer, no proceder, no pensar. A disciplina nos exercícios físicos farão bem ao corpo, e a disciplina na busca pela reforma íntima fará bem à nossa alma. E aí muitos dizem: mas eu não consigo mudar meus hábitos mentais, meus hábitos alimentares, não consigo. A doutrina nos diz que conquistar alguma coisa, e isso implica conquistar novos comportamentos, conquistar alguma coisa implica primeiramente vontade. Nós estamos tendo vontade
de mudar. Vontade. Olha o que Leon Denis nos diz sobre vontade. A vontade é a maior potência da alma. Estamos tendo vontade? Seria o início. Então, meus amigos, ter boas conversas, bons diálogos, né? Pois, segundo nos lembra André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando nós só alimentamos sentimentos negativos, né? Nesse sentido, esses sentimentos podem refletir na nossa forma orgânica, nos deixando até mais propícios, né, a problemas de saúde. Então, que a gente possa ter bons hábitos, boas conversas, né? O ideal é não encharcar a mente com notícias pessimistas, né? Claro que, vez ou outra, a gente vai falar, a gente vai comentar de algo ruim que aconteceu, de algo ruim que está acontecendo. Hora ou outra vamos falar de uma tragédia, mas o ideal é não encharcar a mente somente com essas notícias. Bom, e falando, né, sobre o trabalho no bem, sobre a alegria de viver, que é também algo que nos traz um equilíbrio, é algo que faz parte aí da nossa busca no cuidar do espírito, né, mantendo sempre a alegria. Nós devemos buscar sempre o trabalho no bem. Devemos buscar sempre a atividade em grupos, seja na casa espírita, seja grupos de voluntários, seja grupos entre amigos, porque o trabalho no bem, o trabalho em conjunto, nos eleva espiritualmente. E por falar em alegria de viver, acredita-se que os antigos egípcios, já pensando na vida após a morte, se preocupavam muito com duas perguntas quando estavam próximos de desencarnar. Por que se preocupavam com essas duas perguntas? Porque as respostas é o que iria determinar para onde o espírito iria após o desencarne. E são duas perguntas que servem para a nossa reflexão também. As duas perguntas que preocupavam os antigos egípcios antes de desencarnar eram: encontrou a alegria de viver na sua vida? Primeira pergunta. E a segunda era: você proporcionou alegria aos outros? Chico nos disse certa vez que muitas vezes a nossa alegria está em proporcionar o sorriso no outro, né? Então, meus amigos, o item 11 da noite de hoje nos deixa como mensagem a seguinte palavra: equilíbrio para o corpo e para o espírito. Para buscar esse equilíbrio, que nós possamos manter sempre uma revisão dos nossos hábitos, que possamos fazer, quando necessário, alguns reajustes na nossa rotina, que possamos fazer um balanço íntimo e, principalmente, ter um olhar mais generoso em relação ao nosso corpo e em relação ao nosso espírito. Porque, segundo a doutrina, cuidar do corpo, cuidar do espírito é uma receita promissora. Mais dia ou menos dia, o corpo ficará, é certo. Mas nós seguiremos a grande jornada rumo ao infinito. Uma segunda-feira abençoada para todos nós, uma semana cheia de serenidade, né? Que o Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como prece final, vou pedir a permissão de vocês para fazer a prece de Joana de Ângeles. Nós sabemos que a prece, né, ela tem como 3 objetivos aí, né? Pedir, agradecer e louvar. Então, como forma de pedido, nós pedimos a Jesus, nosso governador, que ilumine o nosso planeta, enviando os teus mensageiros de luz, né? Nós louvamos o nosso Deus, reconhecendo toda a sua grandiosidade, todo o seu poder e o seu reino. E como forma de agradecer, nós vamos
ler essa prece de Joana de Ângeles que traz Obrigada, Senhor. Será a nossa prece final. Agradeço a atenção de todos e renovo os votos aí de um abraço para todos. Quem quiser, fechar os olhos, se sentir à vontade aí nessa nossa prece final. Obrigada, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Obrigada, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigada, Senhor, pelos nossos olhos, para os que te contemplam a beleza e se iluminam de amor diante da generosa e majestosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos por eles eu rogar a teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, com alegria incontida, hão de enxergar. Obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do olmeiro, as lágrimas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem falar, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que teu reino um dia hão de pronunciar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, a voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor, quantos vivem na afasia, que não falam nem de noite nem de dia, deixe-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino um dia o teu nome hão de pronunciar. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que acenam a deuses, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que configuram nesses traços como estrelas fugindo em meus braços. Obrigada, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivem mutilados, trôpegos, aleijados, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que um dia em teu reino hão de bailar, em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigada, Senhor, pelo meu teto que me leva a abrigar, um teto amigo onde eu posso aconchegar. Mas se eu não tiver sequer um lar, eu direi, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada porque eu estou aqui. Obrigada, Senhor, porque eu te conheci. E porque me socorres com amor, hoje e sempre, obrigada, Senhor.